Olá, pessoal da enfermagem, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois exames que estão na nossa rotina o tempo todo: ureia e creatinina. Antes da gente poder agir, a gente precisa entender. Nessa primeira parte, vamos descobrir o que são, afinal, a ureia e a creatinina, de onde elas vêm e, o mais importante, por que elas são tão diferentes uma da outra e por que a gente quase sempre mede as duas juntas. E olha que interessante essa comparação direta lado a lado. A ureia, que está aqui na esquerda, ela é um indicador mais geral, digamos assim. Pensa num paciente que está com febre alta, desidratado ou que começou uma dieta super proteica. Tudo isso pode fazer a ureia subir e não necessariamente o rim está com problema. Agora, a creatinina, na direita, é o nosso ponto de referência, é a nossa estabilidade. A produção dela vem do músculo e é super constante, o que faz dela um marcador muito mais fiel da real capacidade de filtração dos rins. Vamos falar um pouquinho mais da ureia. Imagina assim, as proteínas são os tijolos que constroem o nosso corpo. Quando a gente usa esses tijolos, sobra um resíduo meio tóxico, chamado amônia. Aí entra o fígado, nosso grande filtro, que transforma essa amônia em ureia, que é bem mais segura. E o trabalho final de jogar esse lixo para fora é dos rins. Se os rins falham, já viu, né? Esse resíduo começa a se acumular no sangue. Já a creatinina é outra história. Ela é o resultado do gasto de energia lá nos músculos. Por isso que a produção dela todo dia é bem previsível e depende da massa muscular de cada pessoa. E é essa constância que faz dela um verdadeiro reloginho do funcionamento dos rins. E aqui vai uma dica clínica que vale ouro. Um paciente idoso com pouca massa muscular pode ter uma creatinina que parece normal, mas que na verdade para ele já pode indicar uma perda bem grande da função renal. Fica a dica. Beleza, agora a gente já sabe o que são. A pergunta que fica é: por que esses exames são pedidos o tempo todo? Qual é a aplicação disso ali na beira do leito, no nosso dia a dia? E a resposta está toda aqui. A gente está olhando diretamente para a função glomerular, ou seja, para a capacidade daqueles filtros principais dos rins. Esses exames ajudam a gente a pescar problemas renais, tanto agudos quanto crônicos, e a monitorar esses pacientes. E uma coisa super importante para a enfermagem: ajustar doses de remédios. Muitos antibióticos, por exemplo, são eliminados pelos rins. Se a filtração está ruim, a dose tem que ser menor para não intoxicar o paciente. E só para reforçar, a creatinina é a estrela aqui, é o nosso indicador mais confiável. Agora, vamos para a nossa praia, para a nossa área de atuação direta. Não adianta nada ter o melhor laboratório do mundo se a coleta foi feita de qualquer jeito. A precisão do resultado começa nas nossas mãos, com a orientação certa e o procedimento correto. A orientação para o paciente é tudo. Um jejum de umas 4 horinhas para a uréria, por exemplo, ajuda a evitar a interferência de uma refeição muito cheia de proteína. E um detalhe que faz toda a diferença para a depuração de creatinina: orientar a pessoa a evitar exercício pesado no dia anterior. Sabe por quê? Porque atividade física intensa quebra músculo e pode liberar mais creatinina no sangue, dando um resultado falsamente alto. A famosa coleta de urina de 24 horas. Essa aqui exige atenção máxima na orientação. O ponto de partida, que é a chave de tudo: jogar fora a primeira urina da manhã e marcar o horário. A partir dali, meu amigo, cada gota conta. É fundamental reforçar para o paciente que toda a urina, sem exceção, precisa ir para o frasco, que deve ser mantido na geladeira. Se escapar uma única vez, já era, invalida todo o exame. Ok, a coleta foi perfeita, a amostra foi para o laboratório e o resultado chegou. E agora, como é que a gente traduz esses números em informação de verdade que vai guiar o nosso cuidado? Vamos decifrar esses valores. Aqui a gente tem os valores de referência padrão para adultos. Repara que a faixa da creatinina é um pouquinho diferente entre homens e mulheres. Isso não é por acaso, não. Está ligado diretamente na diferença de massa muscular em média. E isso só reforça aquilo que a gente já sabe. A gente sempre interpreta o resultado pensando em quem é o paciente que está por trás daquele número. Agora, pessoal, atenção máxima, porque essa informação aqui é uma das mais importantes de todas. Uma mudança que parece pequena no valor da creatinina, na verdade, significa um problemão. Para a creatinina de um paciente dobrar, ir de 1 para 2, por exemplo, ele já pode ter perdido mais ou menos a metade da função dos rins. Isso nos ensina que um aumento na creatinina não é um aviso, é um alarme de que um dano bem sério já aconteceu. E tudo isso nos leva para a nossa parte final, que amarra todo esse conhecimento. Diante de um resultado alterado, qual é, na prática, o nosso papel como profissionais de enfermagem? Essa frase aqui resume a alma da boa enfermagem. A gente não trata números, a gente cuida de pessoas. Um valor alterado no papel é só uma peça do quebra-cabeça.
Ele só faz sentido quando a gente olha para o quadro completo, para o paciente como um todo. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que investigar. Fazer uma anamnese bem feita, perguntar sobre dor para urinar, se o volume de xixi diminuiu, perguntar da dieta, da hidratação. Significa fazer o exame físico, procurar o sinal de Jordano para ver se tem dor nos rins e, claro, controlar o balanço hídrico com todo o rigor do mundo. A enfermagem é essa peça-chave que junta todas as informações e avisa a equipe quando algo não vai bem. O exame de laboratório é uma ferramenta incrível, mas nada, absolutamente nada, substitui a nossa avaliação clínica. O que a pele do paciente diz sobre a hidratação dele, o que o rosto dele expressa sobre dor, o que a queixa dele nos conta. Olhar para o paciente e não só para o papel ou para o monitor. Essa é a verdadeira arte e a ciência da nossa profissão.